Nós vamos entregar o pregador da Santa Palavra do Senhor aqui neste altar. Entregamos nesta cruz, entregamos a Nossa Senhora, entregamos a baluarte desse grupo de oração em Santa Teresinha e a São Miguel, que lutará ainda muito esta noite contra todas as muralhas, todas as barreiras que possam impedir essas palavras que serão pronunciadas de serem semente dentro do seu coração, de agirem profundamente dentro das nossas vidas. São Miguel vai estar presente aqui, lutando com a espada desembanhada, para não deixar que nada impeça dessas palavras abençoadas entrarem nos nossos corações e causar em nós a diferença, causar em nós uma mudança de vida. Nós entregamos o Igor, Senhor Jesus, Nossa Senhora, Santa Teresinha e São Miguel. Entregamos este ministério. Ore comigo, povo de Deus. Sim, Senhor Jesus, nós te apresentamos, Senhor. E já temos, Senhor, a certeza que todas as palavras que forem pronunciadas pela boca, Senhor, desse profeta, porque o Senhor instituiu profeta, Senhor, para estar aqui em tua presença nessa noite. E todas as palavras, Senhor, que forem por ele pronunciadas, venha, Senhor, como carros inflamados do seu amor em nossos corações, que seja vida, Senhor, e vida em abundância. Tudo aquilo que ele disser, pela graça do seu Santo Espírito, Senhor. Olha a basura, a barata, a basura, a casa. Suria a barata, a barata, a barata, Suria a barata, a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. muito obrigada, Jesus, porque o Senhor derramou nesse instante em sua vida uma porção dobrada do seu Santo Espírito. Porque o Senhor falará nessa noite em nome dele. Amém? Amém. A paz de Jesus, o amor de Maria. A paz de Jesus, o amor de Maria. Já passei mais forte, não é não? A paz de Jesus e o amor de Maria. A paz de Jesus, o amor de Maria. Desde já quero chamar ainda mais a tua atenção e pedir que você feche os teus olhos nesse exato momento. Coloque a mão sobre o teu coração e nós vamos pedir ao Senhor, a São Miguel Arcanjo, que nesse exato momento nada fuja, nada roube, nada disperse a nossa atenção da palavra de Deus. Pois nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Eu peço a Ti que através do Teu Espírito Santo foquemos toda a atenção na Tua palavra, foquemos todo o nosso querer, todo o nosso sentir, todo o nosso mover espiritual e humano, Senhor, para a Tua presença nesse exato momento, Pai. E que no nome do Senhor Jesus, por Tuas 5 chagas e todo o sangue derramado, que foi jorrado no madeiro para a minha salvação e a libertação dos meus pecados, e a Tua ressurreição que me herdou e me colocou como herdeiro do céu, eu te peço, Pai, em nome desse Jesus, que o Teu Espírito Santo traga um grande mover ao nosso coração, à nossa vida e em nosso viver, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Estou aqui com muita alegria, mais uma vez,
para partilhar, para viver, experimentar da palavra de Deus com cada um de vocês. É uma alegria muito grande. Me chamo Igor. Vim hoje com minhas duas menininhas, as extremidades, a mais velha e a mais nova. Ainda tem mais duas que estão com a mamãe no nosso grupo de oração, que também se realiza às quintas-feiras. Amém? Amém? Nós vamos meditar hoje sobre um determinado tema que eu peço a você, o tanto que eu orei na minha casa, que eu pedi a Deus que o nosso coração fosse mergulhado nesse tema. Porque Paulo, quando escreve isso na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, se eu não estou errado, isso mesmo, né? Esse se sempre me intriga. Porque Paulo, em todas as suas cartas, não importa qual seja, ele sempre usa essa palavra se. Se vivemos pelo Espírito, se somos de Cristo, se somos filhos de Deus, esse se muito me intriga. E neste tema que é se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Então, para andar no Espírito, eu preciso viver no Espírito. Mas esse se intriga. Se eu vivo pelo Espírito, eu ando pelo Espírito. Então, se eu não vivo, eu não ando. Se eu não ando, eu não vivo. Mas esta maneira de narrar esta palavra é uma tradução da Bíblia da Ave Maria, mas eu prefiro e gostei mais da Jerusalém por um motivo. Eu faço um curso e estudo, como já disse aqui uma outra vez, e descobri recentemente que na Bíblia da Ave Maria, por ser uma tradução que quer de uma alguma forma simplificar, que nós venhamos a entender de uma forma mais fácil, ela às vezes coloca ou retira palavras. Não muda o sentido, mas às vezes, pelo perdão da palavra, empobrece um pouco a palavra de Deus. O sentido é o mesmo, mas na Bíblia da Jerusalém fala assim: se vivemos pelo Espírito, pautemos a nossa conduta pelo Espírito. O que é pautar a conduta? É a mesma coisa que andar, mas aí nos leva a raciocinar. Eu vejo fulano, ele anda meio cabisbaixo, ele anda meio triste, ele anda alegre, ele andava depressivo, ele andava contente. E o que vem a significar isso? Às vezes eu tomei para mim meio como sentimentos, os meus sentimentos serem guiados pelo Espírito Santo, mas não é somente os sentimentos, é totalmente a minha forma de viver. Pautar é priorizar, é organizar, é colocar totalmente a serviço e amando daquilo a qual quero. Vou pautar. Qual é a pauta da reunião? Qual é o assunto? Qual é o centro? Em que nós vamos discutir? Então, qual é a pauta da tua conduta? A pauta da minha conduta, o centro da minha conduta é voltado no Espírito Santo. Então, se eu vivo no Espírito Santo, toda a minha conduta tem que ser pelo Espírito Santo. Aí eu pergunto: toda a minha conduta está no Espírito Santo? Sim ou não? Não precisa responder para mim. Às vezes não. No meu viver, na minha vida. Eu gosto de falar da minha vida porque eu tenho autoridade para falar de mim mesmo. Eu posso falar mal de mim e ninguém vai brigar comigo porque eu vou falar mal de mim mesmo. Eu posso falar dos meus defeitos, não estou falando do defeito do irmão. Se a minha vida está no Espírito Santo, pautado no Espírito Santo, eu tenho que viver em retidão. Quem aqui nunca passou um farol vermelho? Quem aqui nunca estacionou em local proibido? Quem é que nunca deixou o carro, aliás, 5 minutinhos na vaga do deficiente? Tem muita gente hoje em dia que faz essa barbaridade. Quem nunca aqui proclamou a maldição da vida do outro? Ah, Igor, eu não. Eu já. Como que você fez, Igor? Isso, Igor, sendo pregador. Sabe quando o irmão passa empinando a moto na rua? A gente vira e fala assim: ó, abençoado, como esse menino manja. Olha como ele é bom na motocicleta. Ou tem uns que falam assim: cai, rala essas costas todas no asfalto, para você ver como é que ia andar essa moto. Abençoado, cai na frente do meu carro que eu vou passar por cima ainda. Tem uns irmãos que é assim: eu ainda vou dar um totozinho com o carro para ver se ele cai.
Quando a gente é mais novo e vê o irmão empinando a bicicleta, aí a bendita da inveja, a maldita da inveja, a gente não consegue empinar a bicicleta igual ele. Aí por não conseguir empinar, fala assim, é metido. Cai e rala as costas no asfalto. Né? Porque a vida não é pautada no Espírito Santo, a conduta não é do Espírito Santo. Quem nunca furou fila? Quem aqui nunca furou a fila? Chegou na fila, viu que a pessoa que está lá ele conhece. E a fila está quilométrica e tem 5 pessoas na frente daquela pessoa que conhece. Aí ele vai chegando de manso e cumprimenta de longe. Oi, irmão, tudo bem? A paz de Jesus. A paz, irmão. Aí fala, como é que você está? Tudo bem? Aí começa a falar de novo. Não, peraí que eu vou conversar com você. Aí quando pensa que não, já está na frente do irmão e já vai primeiro que ele. Aí paga a conta que tem que pagar, vai embora e nem despede do irmão. Ficou lá na fila que você entrou na frente. Ou vida pautada no Espírito Santo é assim? Se vivemos pelo Espírito, pautemos a nossa conduta no Espírito Santo. E pautar a conduta, irmão, é em todas as situações. Igor, isso é muito difícil. Eu sei que é. Como eu sei que é. Eu posso em casa e tenho inúmeras oportunidades de evitar uma discussão na minha casa. Quem não tem essa oportunidade, deixa ela passar. Minha esposa sai do trabalho e fala assim, posso deixar a louça para você lavar? Posso, pode deixar que eu lavo. Filha, ela vai e volta, a louça está lá. E quando ela volta, eu não pedi para você lavar, não faz nada que eu peço. Eu tive todas as oportunidades para evitar aquela discussão. Mas, não fiz. Pautar a conduta do Espírito Santo, amada igreja, é perguntar para Deus o que eu devo fazer, como eu devo agir, e focar no olhar em Deus e fazer as coisas de acordo com o que Ele quer. Igor, mas isso é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Pega comigo na primeira carta, a epístola de São Pedro, no capítulo 1 e no versículo 3. Amém, misericórdia? Vai ter Bíblia que essa página, eu tenho quase que certeza que essa página vai estar até colada. Primeira Pedro. Primeira epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 3. É lá no final, querida. Você está na ponta, no final. Isso. É o, deixa eu ver. Apocalipse, 1º, 2º João, 2 Pedro. É o 4º livro da Bíblia de trás para frente. É que a minha Bíblia era Jerusalém. Esse pregador só traz livro difícil. Da outra vez eu também pedi um livro que era meio difícil de achar, né? Vocês lembram? Ficou certo tempo aí para achar ele, né? Amém, misericórdia, capítulo 1, versículo 3. Vamos ver. Acharam? É o 4º livro da Bíblia de trás para frente. Mais fácil de achar. Se não me engano, Apocalipse, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro. Amém, misericórdia? Deixa eu ver onde você está, querida. Qual o livro aqui? Esse é o Evangelho. Está atrás ainda. Esse é Hebreus para trás. Tiago para trás. Primeira vez. Essa aqui é a segunda. Primeira, não é primeira? Primeira. Então essa aqui é a 1, aí o versículo 3. Amém? Ô povo, a gente precisa aprender a decorar os livros da Bíblia. A gente bate um, sabe se é antes ou depois. Os do Novo Testamento, eu confesso que eu já estou quase arruinado neles. Porque eu parti um propósito. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu comprei essa Bíblia e ela não tem esse negócio de mapa aqui, ó. E eu ando com ela. Aí o irmão às vezes fala lá livro tal, aí eu me perco todo. Aí, que às vezes, eu não gosto de falar isso, também acho que isso não está certo. Tem que falar assim, o católico está preparado para a segunda vida de Cristo, tem que ser bom de Bíblia. Não, a Bíblia não tem que estar na mão, tem que estar no coração. Amém. Se a Bíblia que a gente anda na mão conseguir decorar um versículo dela e viver ela no coração, eu tenho certeza que o céu é assim. Se você pegar um versículo dela e viver piamente, fala, não, esse aqui eu vou viver o resto da minha vida, irmão, o céu é seu. Porque tudo que está escrito aí, se a gente não viver pelo Espírito Santo, a gente não consegue. Não alcança e não vai para frente. Estou certo ou errado?
Então vamos lá, bola para frente, cá atrás, hein, gente? Pegará em capítulo 1, versículo 3. Amém? Acompanha a leitura minha é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia nos gerou de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para a esperança viva, para a herança incorruptível, imaculada, inacessível, reservada-nos nos céus para nós, os que mediante a fé fostes guardados pelo poder de Deus para a salvação, prestes a revelar-se no tempo do fim. Estas são para nós palavras do Senhor. Graças e agora a palavra de Deus. Amém? Amém. Aí eu quero emendar o tema nesta palavra, que é linda. Mas se a gente não parar e prestar bastante atenção nos mínimos detalhes dela, a gente se perde. O Espírito Santo foi prometido a Deus, e quando Jesus, antes de subir aos céus, fez um pedido aos apóstolos: permanecer em Jerusalém, descerá-vos o Espírito Santo e vos dará alô? Todo mundo prestando atenção? Então vamos lá de novo. Pediu para o povo permanecer em Jerusalém, que desceria o Espírito Santo e os daria força. Com força, povo. Força! Aleluia! Para ser as suas testemunhas em todo canto, em toda a Judéia e até os confins da terra. A palavra força em grego vem de dinamis ou dínamos, que significa potência, poder, autoridade, explosão, dinamismo, capacidade, fortalecimento. Irmão, o Espírito Santo vem para te capacitar, te dar força para você peregrinar nesta terra. E São Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, ele fala que nós temos que viver aqui firmes e fortes como exilados, como o exílio da Babilônia, que o povo foi roubado, tirado desta terra, mas tinha uma terra prometida, ao qual Deus os prometera. E você aqui, através da palavra de Pedro, aqui como está escrito, o nosso primeiro Papa, a sua esperança, a tua vida, a tua herança não está nesta terra. Então a força que você tem que buscar em Deus, você tem que viver no Espírito Santo, pautar a tua conduta no Espírito Santo, para alcançar aquilo que Deus te prometeu, que não está aqui. Entenda, não está aqui. E como você me prova isso, Igor? Aqui Pedro está nos falando. Ele tem uma herança incorruptível, que não se corrompe, não se perde, não se rouba, imaculada, que é totalmente santa, sem mancha. Então se é uma promessa imaculada, é porque vai se cumprir. Esta palavra tão difícil, imarcessível, quer dizer que não murcha, não perde o vigor, não perde a sua autenticidade. Então esta herança é uma herança firme, mas eis que Pedro nos fala, está reservada para nós no céu. Não é aqui. Aí, Igor, então eu vou sofrer, vou padecer até o fim da minha vida. Não! Mas a tua herança, a tua graça, a tua verdadeira vitória não é aqui. Se você tem que viver no Espírito Santo, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais cheia de Deus, não é para alcançar graça aqui. O povo tem se perdido, tem se erroneamente ido nas coisas que o mundo tem oferecido, porque tem focado a tua visão nesta terra. Eu quero vitória, eu quero graça, eu quero bênção, eu quero tudo aqui. Irmão, Paulo vai dizer: se o irmão do teu serviço já recebeste a tua recompensa, o teu elogio, seja lá o que for aqui nesta terra, pronto, de Deus não precisa mais nada, porque você já recebeu sua recompensa aqui. Nós temos que ser cada vez mais esses homens e essas mulheres que esperam em Deus, não aqui, não para as coisas que nos virão aqui.
E a palavra em Pedro vai dizer que o Senhor nosso Deus, em Jesus Cristo, que nos ressuscitou, nos chamou a ser nova criatura, nos chamou a ser novas pessoas. É Ele mesmo quem vai nos capacitar. Como? Pelo Espírito Santo de Deus. É clamando a força do Espírito, é vivendo pelo Espírito, é sendo do Espírito Santo, é capacitado pelo Espírito Santo, é ter a visão através do Espírito Santo. Mas uma coisa eu quero dizer para você: aqui nesta terra o Senhor também nos dá vitória, e muitas vitórias, cura, libertação, prodígios, milagres, aquilo que nós buscamos, e sabemos que Deus tem o poder para fazer isso. Mas como nós alcançamos essas coisas mais fielmente de Deus? Com a vida pautada, regrada a nossa conduta no Espírito Santo. E eu não tenho que ser santo só para querer milagres, não. Eu tenho que ser santo para alcançar o céu. Este é o teu objetivo maior. Espírito Santo é aquele que santifica, a Santíssima Trindade, o Pai que cria, Jesus Cristo que salva, e o Espírito Santo que santifica. Jesus, ele dá o carimbo, mas o Espírito Santo é quem dá o aval para você conseguir chegar à graça e às promessas que estão no céu, reservada àqueles que guardam a fé, reservada àqueles que são verdadeiramente e se deixam verdadeiramente serem conduzidos pelo Espírito Santo. E Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele coloca mais um si. Se alguém está em Cristo, já coloca o si. Ele tem por obrigação ser uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. É muito triste, e eu espero que aqui não tenha pessoas assim, eu uso somente como exemplo. Isso me dói o coração, quando pessoas que vêm ao grupo de oração, até mesmo servos da igreja, servos que estão aqui tocando, pregando, intercedendo, e nas suas casas não têm uma conduta regrada pelo Espírito Santo, não sabem viver o amor e a misericórdia nas suas casas e nas suas famílias. Eu tenho ultimamente orado tanto a Deus, tanto a Deus, tanto a Deus, porque eu tenho um defeito. Eu maltrato a pessoa que eu mais amo, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque o Espírito Santo está mudando minha conduta. As pessoas que eu mais amo, que é a minha família, minha esposa e minhas filhas, às vezes eu não tenho paciência, sou muito arrogante e ignorante. Nossa, isso porque você é pregador, isso porque eu sou pregador, cheio de defeitos, cheio de falhas. Já falei, eu gosto de falar da minha vida, eu não gosto de falar da minha vida. Eu orei a Deus, a seguinte oração que eu fiz: Senhor, eu sou esse burro, esse jumentinho que te conduz à vida das pessoas, mas esse burro, esse jumentinho, quando está em casa, guardado no seu curral, inventa de dar coice em quem não merece. Então o Senhor vem com o teu Espírito Santo, põe um arreio. É arreio que chama aquele negócio? Reio. Freio. Aquele freio de cavalo. Põe o freio nesse jumento, nesse burro, Senhor. E quando esse burro for fazer coisa errada, o Senhor dá um puxão, dá um tranco, dá um cutucão. Faz alguma coisa, mas me orienta através do teu Espírito Santo. Eu preciso mudar a minha conduta. A minha conduta precisa estar regada no Espírito Santo. E eu não quero ser melhor na minha casa, melhor do que a minha esposa, melhor do que as minhas filhas. Eu tenho que ser melhor que o meu esposo, eu tenho que ser melhor do que o cara que toca comigo, melhor do que quem prega comigo. Não, eu tenho que ser melhor para o outro. Viver em Deus com a vida pautada no Espírito Santo é isso. Jesus Cristo em nenhum momento ele quis ser melhor do que ninguém vivendo nesta terra. Ele quis ser melhor para os outros. Aquela mulher, quando foi pega em adultério, ele poderia, irmãos, ter jogado uma pedra nela ou não. Quem não tiver pecados, que atire a poderia tratar alguém. Podia ou não podia? Mas ele estava ensinando que ele não queria ser melhor do que os outros. Ele queria ofertar o melhor para o outro. Ah, se a nossa igreja acordasse, se eu acordasse mais para a presença de Deus e visse o quanto esse Deus tem nos fortalecido, tem nos movido, e o quanto Ele tem para fazer na nossa vida, naquele que abre o coração e se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Irmãos, eu tenho um colega que está trabalhando atualmente, eu estou fazendo um bico para ele, na verdade, fui ontem e hoje, fazer um servicinho para ele. E ontem eu cheguei em casa, negado, 00:45, eu saí do serviço lá, ajudando o rapaz a levantar um portão lá, a consertar um portão, às 11h30, saí lá de Mogi das Cruzes. Quando eu cheguei em casa, minha menina estava com a almofada na mão e falou assim: vem cá papai, que agora você vai apanhar.
E me deu umas almofadadas, essa que se encontra aqui, que inclusive, diga-se de passagem, doeu. Aí, quando eu fui hoje ajudar ele é divorciado. Ele virou para mim e falou assim: cara, eu nunca presenciei na minha vida isso que eu vi ontem acontecer na sua casa. A família alegre e esperançosa com a chegada do pai. Alguém importante para aquela casa. É algo tão natural na minha casa, irmãos, que eu não vi dessa forma. Eu não vi dessa forma. Porque acontece todos os dias, constantemente, porque eu sou um pai muito carinhoso e eu procuro dar o meu melhor para minhas filhas, mesmo às vezes as tratando mal. Eu tenho a capacidade, e isso eu assumo, e não com orgulho, de se eu errei com cada uma delas, eu sento o ajoelho e peço perdão. E assim são aquelas amigas, gente. Eu sei assumir os meus erros. E isso tem feito do meu lado o que ele é. Não melhor do que ninguém. Não melhor do que qualquer um outro. Porque quem mora lá pode morar na casa de qualquer um. É o Espírito Santo de Deus que habita, quem comanda, quem direciona, quem pauta a nossa conduta. Da forma com que nós devemos permanecer e devemos viver ali naquela casa. E ele mesmo assumiu por que aquilo acontecia. Por causa da sua conduta. A conduta dele não permanecia. Não permitia que aquilo acontecesse. A tua conduta, amado irmão, pode fazer uma mudança muito grande na sua vida. E ainda mais se ela for regrada pelo Espírito Santo de Deus. Se vivemos pelo Espírito, pautemos a nossa conduta pelo Espírito Santo. Isso não é só dentro da igreja. Isso não é somente com os irmãos da igreja. Não é somente com aqueles que você vê uma vez por semana aqui na igreja. Amados, é muito fácil chegar aqui, dar a paz de Jesus para todo mundo, abraçar todo mundo. Esse abraço caloroso que nós tivemos aqui, que a senhora teve aqui, sendo acolhida. Nossa, irmãos, eu vou ver ela de novo só semana que vem. Ela não vai tirar minha paciência. Ela não vai estar na minha casa. Eu não vou fazer nada aqui, vou tirar ela do sério, como às vezes eu faço com a minha esposa. Nós não vamos conviver, então eu estou vendo ela uma vez. Nossa, é tão fácil de ver o amor dessa forma. Eu quero ver ela no seu trabalho. Eu quero ver ela na sua casa. Eu quero ver na sua sociedade. Eu quero ver com o seu pároco, aquele que não entende o movimento da inovação carismática. Eu quero ver você amar ele. Eu quero ver você dobrar, tirar do seu tempo e orar pela vida do seu sacerdote. Amar ele, viver pela conduta do Espírito Santo. Não foi o que Jesus falou? Diz: amai os vossos inimigos. Eu digo ainda mais: amai-vos os vossos inimigos. Isso é ter a vida pautada no Espírito Santo. Perdão é graça, perdão é vitória. Tem muita gente que está amarrada à sua bênção, à sua graça, porque a culpa é da sua própria oração, sabia? Nossa, Senhor, como? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem? Tem hora que Deus está ouvindo quando nós oramos assim. Estou mentindo? A gente tem a facilidade de perdoar? Não. Tem? Não. Imagina se Deus fosse te perdoar da forma que você perdoa. Eu estava lascado. Eu estava na misericórdia, totalmente na misericórdia. Eu tinha que orar muito mais do que eu procuro orar hoje. Mas não é para você mudar a sua forma de rezar o Pai Nosso. Eu fui pregar e contei isso para a menina. Depois que você contou isso para mim, eu mudei a oração. Eu presto mais atenção. Eu falo assim: perdoai as nossas ofensas de maneira maior, de maneira melhor, com que eu perdoo os que me... Larga de ser covarde. Não, Senhor, me perdoe da forma com que eu perdoo aqueles que me ofendem. E se eu não consigo, me ensina a ter a minha vida pautada na conduta do Espírito Santo, para poder viver melhor a tua palavra. Chega de covardia dentro da igreja. Precisamos ter os olhos focados na palavra de Deus. Por isso que Paulo coloca esse "se" como uma dúvida, como um questionamento. Se você realmente vive pelo Espírito Santo, a tua conduta é pautada pelo Espírito Santo. Tudo que você faz é pelo Espírito Santo. Você já entrou no emprego, trabalhou lá 2 meses ou 1 mês igual eu, e não perguntou para Deus se era ali que você devia ficar, e você trabalhar lá e dá tudo errado? Dá tudo errado, nada funciona, o dinheiro nunca sobra, nunca tem dinheiro. Irmão, eu estava trabalhando até 2 meses atrás. Trabalhei 10 meses numa empresa, eu nunca vi trabalhar num lugar e dar tanta coisa errada como estava lá. Conta atrasada,
não tinha dinheiro para fazer as coisas, era um suplício. Eu estou desempregado. Presta atenção no que eu vou te dizer. Já vai fazer 3 meses que eu estou desempregado e estou vivendo melhor do que quando eu estava trabalhando. Dá para entender um negócio desse? Eu às vezes eu fui muito burro aceitando aquele emprego. Ou eu perdi 10 meses da minha vida, ou eu ganhei 10 meses ali naquele lugar, mas eu estou achando que eu perdi. Por quê? Porque eu não tive a capacidade, mas na hora do desespero a gente quer abraçar e fazer as coisas conforme nós queremos. Mas se a vida é pautada pelo Espírito Santo, e pautada também é ser dirigida, regrada, direcionada. Por isso que eu falei do freio do burro, né? Você puxa, se você direciona a cabeça do burro para cá, ele vem para cá, né? O cavalo, né? Você puxa para cá, ele vai para cá, você puxa para cá, ele vai para cá. Eu falei assim mesmo para o Espírito Santo, não tem vergonha, eu sou um burro. Por muitas vezes eu não escuto, eu não enxergo. Se o Espírito Santo não puxar a rédea, não direcionar aonde eu devo ir, não frear a minha língua, não frear a minha bendita língua, para não me desviar da graça de Deus. Irmão, viver no Espírito é mais fácil do que nós pensamos. É só deixar Ele mover a nossa história, mover a nossa vida e ser realmente uma nova criatura. Ser uma nova criatura. Igor, mas pelo jeito que você fala aí, parece ser um negócio tão difícil, parece ser uma coisa tão, às vezes, tão impossível. Mas não. Na mesma carta de Pedro, mas na segunda carta de Pedro, ele escreve exatamente assim, para encerrar e você entender. Pois, pelo seu divino poder, nos deu todas as condições. Irmão, do jeito que eu estou lendo aqui, é que está escrito na palavra de Deus. Então você guarda no seu coração. Pois, pelo seu divino poder, nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou. Quem nos chama é Jesus Cristo, pela sua própria alegria e virtude. Por elas, pelas virtudes de Cristo, nos foram dadas as preciosas e grandiosíssimas promessas, a fim de que assim nos tornemos participantes de uma natureza divina, depois de nos libertar da corrupção que prevalece no mundo. Você está entendendo que é Deus quem te dá toda essa capacidade? Então eu vou te dar uma dica estupenda para a tua vida. Pare de querer viver por você mesmo. Alguém já pagou um alto preço pela tua vida, você tem um dono, você não é seu. A tua família não é tua, o seu filho não é seu, seu esposo não é seu, ele tem um dono, você tem um dono, sua família tem um dono, a sua casa tem um dono, a tua história tem um dono, e ele pagou um alto preço para poder ser o seu dono, ter autoridade sobre a tua vida. É ele quem te capacita e ele quem te chama, e a palavra vai dizer que este mesmo Senhor, quando nos damos a conhecer, porque ele nos dá a conhecer constantemente, quando o conhecemos, quando vivemos por ele, ele vai te dar toda a capacidade, vai te dar estas heranças maravilhosas que não é nesta terra e no céu. E eu quero te dizer uma coisa, ele traçou um plano de vitória na sua vida. Se você se colocar no centro dela, você vai ver a graça acontecer. Quando Jesus fala assim, se tiveres um pingo de fé e disseres para esta montanha, mova daqui para lá, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se você parar na frente da montanha, mas de acordo com a tua vontade, ela está ali atrapalhando o teu caminho, irmão, você pode fazer vigília todos os dias, rezar o rosário todos os dias, clamar o Espírito Santo todos os dias, e pedir para aquela montanha sair dali e se lançar no mar, mas ela não vai se lançar, porque você não está regrado no centro da vontade de Deus. Mas se Deus traçou um plano na tua vida, e este plano você está seguindo, você está sendo direcionado pela ação do Espírito Santo, e porventura aparecer uma montanha na sua frente, com toda a fé no teu coração, você pode dizer: montanha, lança daqui no mar, ela vai sair na sua frente, porque você vai estar nos planos de Deus. Deu para entender? É difícil? Difícil não é, mas fácil também não vai ser. Mas no final, como vai dizer até aquela música evangélica que eu gosto muito, vai valer a pena. Eu não sou muito de ouvir música evangélica não, mas tem música que toca no nosso coração. No final das contas, vai valer a pena.
Você vê sua família transformada, sua família liberta. Você viveu o céu dentro da sua casa, meu Deus. Tem uma música, ela não é evangélica nem católica, mas toda vez que eu prego para casais, eu prego para jovens, referente à família, eu gosto de dizer isso. Acho que é o Charlie Brown que canta. O mundo explodiu lá fora, nada não é mais como devia ser. O futuro é aqui e agora. O mundo explodiu lá fora. Você está dentro da sua casa. Entendeu? O mundo explode lá fora. Lá fora, nada não é mais como devia ser. Mas o futuro é onde? É aqui. Na sua casa. É agora. Entendeu? Eu não sei se essa foi a finalidade dele. Eu nem sei que canta o resto da música. Mas eu achei tão interessante essa frase, que se você viver, você vai ver Deus fazer maravilhas na sua vida. Viva não para ser melhor que o outro, seja melhor para o outro. E deixe o Espírito Santo altar a tua vida. Amém? Amém. Dê uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Maravilhoso. Irmãos, vou colocar algo no seu coração. É algo que eu tomei para mim. Você toma como direção como você quiser. A palavra de Deus em João